Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do Gym Podcast Brasil e, como prometido, essa é uma edição que a gente vai falar sobre a previsão da ginástica artística masculina do Mundial de Jacarta. Eu continuo aqui sozinho, né? O Ícaro está em viagem, está chegando lá em Jacarta para cobrir o Mundial para a gente, mas eu não estou tão sozinho assim. Eu trago aqui umas informações bem legais de uma pessoa que participou com a gente nesse episódio. Então é isso, bora começar? Então roda a vinheta. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Então, pessoal, vou aqui mais uma vez falar, né, sobre a nossa programação do Mundial que começa agora, dia 19. Então, no dia 19, madrugada de sábado para domingo, 1h50 da manhã, a gente tem a classificatória masculina, né, Brasil na área. E já estou falando com os horários, né, já fazendo o fuso horário de Jacarta para cá. Então, no dia 21/10, terça-feira, 6h30 da manhã, classificatória feminina, Brasil em ação. 22/10, quarta, 8h30, final do individual geral masculino. Dia 23/10, quinta, 8h30 também, final do individual geral feminino. E dia 24, sexta, e dia 25, sábado, às 4h da manhã, primeiro e segundo dias de finais por aparelhos em Jacarta, né? Muito legal, gente. Tá todo mundo ansioso. Espero que todo mundo tenha ouvido também aí a nossa previsão do feminino. E bora então começar aqui com a previsão do masculino. Bom, então, olha só, eu tive uma ideia, mas que acabou que eu achei que ela não seria tão viável por questões de tempo também. Mas eu convidei o Ian do Zoxy. Ele tem um Instagram de ginástica artística masculina, @ZHOXXYY, Zoxy. Eu esqueci de perguntar para ele se é realmente assim que pronuncia, mas eu acredito que sim. E ele também tem um blog, né, que é o zoxy.com, e lá ele também faz muitas previsões assim da ginástica masculina. Eu convidei ele para participar com a gente no podcast, a gente faria em inglês, mas não daria tempo para a gente colocar aqui, né, as legendas para quem, né, não consegue entender, que não consegue acompanhar em inglês. Então a gente resolveu fazer de uma outra forma. Então ele mandou as previsões dele, e aí eu juntei aqui com as minhas ideias. A gente trocou muita ideia juntos, foi bem legal. E aí a gente fez, né, aqui uma previsão, um apunhado assim dos melhores nomes aí, dos possíveis finalistas e medalhistas, né, do masculino em Jacarta. Então convido todo mundo, né, a visitar a página dele, visitar o blog dele. Muito legal mesmo, assim. Hoje, para mim, ele é uma referência, assim, em ginástica artística masculina do mundo. Ele é francês, mora lá em Paris, já esteve em alguns mundiais também, e talvez, pode ser que a gente se encontre ano que vem lá no Mundial de Roterdã. Vamos ver. Bom, começando pelo solo, a gente tem a presença do Carlos Iulo, né, que é simplesmente o campeão olímpico de solo. O Iulo sofreu uma lesão e ele só vai competir solo e salto, né, em Jacarta. Então ele tem aí um foco grande nesse aparelho, ele é um dos favoritos. A gente tem também a presença do Luke Whitehouse, do Harry Hepworth e do Jake Jarman. Todos eles são da Grã-Bretanha. Então, só que são 3, né? Só classificam 2 para as finais. Mas isso então quer dizer que vai depender muito assim da classificatória, né? No caso do Jarman, ele foi bronze em Paris, ele não teve uma das maiores notas esse ano. Mas ele, né, ele tem um histórico de ser muito bom, tem nome no código de pontuação. E já o Luke, né, o Luke Whitehouse, ele conseguiu 14,566 no solo, no Universiade esse ano, né? Se eu não me engano, ele foi campeão. E o Harry Hepworth, ele
conseguiu 14,750 no Campeonato Britânico. Dessas notas, assim, talvez a mais, vamos falar, a mais duvidosa seria a do Harry, porque ele conseguiu, né, num nacional, numa competição doméstica. Mas mesmo assim, os três são muito bons e os três têm chance aí de avançar. Qualquer um dos três vai depender da classificatória de avançar para a final e talvez conquistar uma medalha. Também temos o japonês Minami Kazuki. Ele foi prata no Mundial de 2023 com 14,666 e esse ano ele está com uma das maiores notas do ano e também foi um 14,666 na NHK Cup. E o interessante é que o código mudou, né? Então a gente tem 8 elementos a menos, a gente tem 8 elementos agora, né? 2 a menos. E mesmo assim ele continuou com a mesma nota final, assim, né? Então é interessante que ele, apesar de ser a mesma nota, é uma nota mais alta agora, né? Se for para a gente levar em consideração que a gente diminuiu 2 elementos, é só fazer as contas, pensar que são basicamente 2 Ds, uma média de 0,8 a menos. Então ele manter a mesma nota é um sinal muito bom, assim. Então pode ser que ele esteja aí entre os finalistas e até entre os medalhistas. E uma última previsão seria o Asher Hong, o americano. Ele foi campeão americano de solo com 14,800. É uma nota muito alta, mas também esbarra na mesma questão do Harry, né? Que tirou 14,750 no britânico, e a gente tem o Asher que tirou 14,800 no americano. Então esbarra na mesma questão, assim, falando, né, das notas que podem ser um pouco mais altas assim nos campeonatos, nos domésticos. Bom, pessoal, partindo agora para o cavalo com alça, com a ausência do Rhys McClenaghan, né, o ginasta irlandês, talvez o maior nome do cavalo com alças hoje, né, campeão olímpico em Paris, um fã de ginástica também, isso é muito legal. Com a ausência dele, o caminho fica aberto assim para medalhas, né, especialmente na concorrência aí do ouro, mas o principal nome seria o do Cazaquistão, o do Nariman Kurbanov, que foi prata em Paris atrás do Rhys. O Kurbanov, ele tem uma série assim muito bonita. Acho o cavalo com alças dele esteticamente muito bonito, porque ele é um ginasta muito alto. Eu gosto desses ginastas altos no cavalo com alça, fica muito... Eu gosto da estética, fica bonito assim. E ele tirou, em Paris, ele tirou 15,433, e agora a maior nota dele esse ano foi um 15,1, então, assim, num código novo, diminuiu 4 décimos na nota final. Então significa que a qualidade se manteve muito. Talvez a nota agora, né, no comparativo, seja até maior, pensando em nota D, né? Ele foi um dos grandes nomes do ciclo passado e com certeza para mim vai ser um dos grandes, vai continuar sendo um dos grandes nomes nesse ciclo. Ele tem aí um adversário pela frente que vai ser o Gabriele Targhetta, o italiano. Mas aí o Targhetta tem ali como um ponto fraco a falta de experiência, né? Ele é um ginasta de apenas 19 anos, então ele mais errou a série dele do que ele acertou, mas assim, né, falando de uma forma excelente, assim, né, de uma forma que tirasse uma nota muito alta. Então ele conseguiu um 15,166 na classificatória da Copa do Mundo de Paris, que é maior do que o 15,1, que foi a nota mais alta do Kurbanov. Então vai ser um embate entre experiência e juventude, né? Então eu acho que o Kurbanov sai na frente, né? Já tem um peso de resultados, né? E uma experiência também muito forte. E o Targhetta, né? É um ginasta novo, que apesar de muito bom, tem essa juventude inexperiente nele, né? Vamos ver o que acontece. Eu acredito que o caminho está mais aberto para o Kurbanov mesmo. Além desses que eu mencionei, a gente tem o Hamlet Hanukian, da Armênia. Ele foi campeão no Universiade com 14,933. A gente sabe que esse é um país que tem uma certa tradição também nesse aparelho. E a gente também tem o Hiroto Ishizawa, o japonês, que tirou 14,933 acho que no All Japan Cup.
All Japan Championships, né, que é o japonês. E apesar de já ter 24 anos, o Hiroto ele não tem, falta experiência para ele internacional, eu acho, sabe? Ele não tem. é, Olha, eu não lembro de ver ele em nenhuma competição tipo assim, uma competição oficial FIG, sabe? Eu acho que ele nunca esteve em alguma competição tipo mundial, acho que nem Copa do Mundo. Então, assim, talvez falte um pouco de resultado, mas a gente também não pode levar só isso em consideração, porque o Japão é um país muito tradicional, né, na ginástica. Então, dentro do país já existe uma leva de competições e de pressão, sim, muito alta e muito boa. Então, pode ser que isso não seja um grande fator para ele, né? Mas tem que ser levado em consideração que ele é um ginasta que apesar de estar com 24 anos já, ele tem pouca experiência, assim, internacional. Partindo agora para as argolas, o grande nome aí esse ano talvez seja o Adenésio, né, da Turquia. Ele conseguiu 15,1, mas foi no campeonato turco, né? Então, eu sempre vou falar isso porque é uma comparação assim mesmo de notas nacionais com as notas internacionais. Mas é um ginasta, né, muito talentoso, muito bom nesse aparelho, assim, vem seguindo aí é, os veio numa leva logo após do Ibrahim Kolak. Então é um grande nome, sim, para esse aparelho. Já tirou boas notas, tem uma série muito limpa, muito cravada, e ele vai enfrentar, na minha opinião, acho que o concorrente mais forte vai ser o Zhou Jinyuan da China, né, que foi prata em Paris. Ele conseguiu um 15.300 para ser prata em Paris. E o Liu Yang não, né, acho que ele se aposentou, se eu não me engano, então ele perdeu só para o Liu Yang, que era tipo um dos maiores nomes, né, da, das argolas no ciclo passado, e foi durante muito tempo, né, competiu até contra o Zanetti. E também temos o Petrunias, né, gente, que a gente também não tem que falar, campeão olímpico, campeão mundial, super medalhista. Esse ano ele conseguiu um 14.700 na classificatória do europeu, e também vai para Paris, obviamente, com grandes chances de finais, né, de pegar uma final nesse aparelho, e também, claro, com chances de medalhas. A gente também tem que mencionar o Courtney Tulloch, da Grã-Bretanha, que conseguiu também uma boa nota no Campeonato Britânico, né, 14.750, mas a gente precisa saber se ele vai conseguir repetir isso também internacionalmente. E o Zhang Boheng, que vai para a disputa do individual geral, obviamente pela China, né, um grande generalista, mas ele tem uma série muito boa de argolas também, né? Ele conseguiu também acho que foi em Antalya, ele fez uma classificatória muito boa nesse aparelho, e também pode ser um finalista, grande chance de ser um finalista, sim. Mas para medalha aí eu acredito que ia depender um pouco mais aí da, de como estariam os outros aí fora o Aden Yezel e o Zhou Jingwan, que eu acredito que sejam os maiores nomes ali na disputa pelo ouro. Agora falando do salto, a gente tem o Arthur Davtyan, desculpa, o Arthur Davtyan, da Armênia. Ele é campeão olímpico, né? Não, desculpa, ele é campeão mundial, ele é vice-olímpico. Copas do Mundo nem se fala, né? Quantas que o Davtyan já conquistou. Esse ano ele tem uma média muito boa de 14.900, altíssimo, né? Ele é o rei das cravadas, ele crava muito salto, ele conseguiu essa nota em Cottbus, mas ele vai enfrentar, né, o Carlos Iulo, das Filipinas, que foi campeão olímpico, né? Deixando a prata para o Davtyan, então talvez vai ser até uma chance aí de revanche, né, do armênio contra o filipino. Então, ah, em Paris, Yulo ganhou e o Davtyan ficou em segundo, né? E agora vamos ver como que vai ser essa final aí, esse embate entre os dois, quem que vai levar a melhor dessa vez. Jake Jarman, excelente, né, atleta nesse aparelho, tirou uma média de 14.775, mas foi no campeonato inglês. Vamos ver como ele consegue, né, se sair
também com uma nota mais internacional, vamos falar assim. E a gente também tem o Nasser Chepurny, né, que conseguiu aí uma média de 14,583 no europeu. Ele também já figurou em muitas finais, né, em finais importantes nesse aparelho. Então, acredito também que seja um ginasta que seria, inclusive, muito bom, né, ganhar mais uma medalha para o país, né? A Rússia, desculpa, a Ucrânia está fora a guerra, né? Enfim, que é um fator muito importante, assim. A, a Ucrânia tava cheia de escândalos, né? De reclamações aí com relação à Confederação Ucraniana. A gente teve a a gente teve aí várias denúncias, né, por parte de alguns atletas, então acho que seria um momento assim interessante assim para o atleta, né, dar um gás para ele para conseguir, né, ter motivação para seguir em frente, enfim. Mas aqui no salto eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa a uma Rádio Alfati, né, o iraniano. Ele tem meu salto preferido assim do mundo hoje é o dele. Ele faz um Yurchenko com um Sukahara. Ele faz um Yurchenko com duplo mortal com pirueta e assim, é um salto extremamente seguro, bonito, assim, sabe? É um salto muito difícil que não dá medo de ver ele saltando. Eu gosto demais quando o atleta consegue passar, sabe, esse nível de segurança, esse nível de beleza, assim, para quem está assistindo, sabe? Um salto extremamente difícil que é muito bom de ver. Eu espero que ele se classifique justamente porque eu quero muito ver esse salto, sabe? Ah, ele foi campeão asiático e a média dele não foi tão alta, foi comparado com os outros, né? Foi uma média de 14.500, mas eu acredito que seja uma média aí suficiente para ele classificar para a final. Eu espero que ele se classifique porque eu quero muito, muito ver esse salto na final. Partindo agora para as paralelas, é, o primeiro nome sempre vai ser esse enquanto ele estiver competindo, enquanto ele estiver na ativa, na ginástica. O primeiro nome é o Zhou Jinyuan, da China. Sem comentários, né, gente? Não tem o que falar dele. Ele esse ano teve um 15,566 no trial chinês, nos trials da China, mas essa nota ela não me assusta. É uma nota que eu acho que ele tira facilmente no Mundial, e se brincar, acho que ele tira até mais do que, do que um 15.500 no Mundial. Eu acho que ele é capaz de conseguir uma nota até maior internacionalmente. Não existe alguém assim. O Zhou Yuan tá para as barras paralelas, assim como a Kayla Nemur está para as barras paralelas também. Eles aceitando a série, sim, não tem como, não existe a possibilidade de passar ele, assim, né? O nível de dificuldade tem alguns até que chegam ali, tipo, ele tem 6,3 de nota D, o Barajas da Colômbia, ele tem 6,1, mas a qualidade que o G1 executa a série dele, assim, não, é sensacional, assim, não tem, eu não consigo nem expressar, assim, o tanto que eu gosto, tanto que eu acho impressionante, assim. Ah, a gente tem também o Tomoharu Tsunogai, do Japão. Ele teve um 14.933 no campeonato japonês. É um ginasta que pode figurar nessa final, mas talvez não seja um dos favoritos, mas né, é uma nota que a gente precisa considerar, pensando que nem todo mundo acerta, final é final. E também temos o Barajas, né, o Angel Barajas da Colômbia. Ele conseguiu esse ano a segunda maior nota do ano, foi um 15.033, com a nota D de 6,1, como eu falei, a segunda maior nota D do ano. Quem tem a maior é o Zhou Yuan, com 6,3. E ele conseguiu essa nota nas classificatórias da Copa do Mundo de Paris, né? O Barajas, ele é tipo um poço de talento, né? Ele tem 19 anos, já é medalhista olímpico, né? Que é o melhor resultado da Colômbia. Ah, e ele me faz lembrar, assim, até uma época, né? Tipo, acho que ele é o melhor ginasta depois do Josimar Calvo. E
E acho que o Josimar Calvo, assim como o Sasaki, né? Acho que eles foram ginastas numa época que a ginástica do mundo estava muito difícil, né? Tipo, eu penso que o Josimar Calvo, que teve, né, muitos resultados excelentes, mas eu imagino que aquela ginástica deles hoje, assim, eles iam arrebentar, sabe? Tanto, tô aqui fazendo um comparativo com o Sasaki também, porque ele e o Josimar são mais ou menos da mesma época, né? Ah, assim, é uma. Acho não que a ginástica esteja mais fácil hoje, mas é porque a ginástica do mundo na época que o Sasaki estava no auge e o Josimar também, ela estava assim extremamente difícil, né? Tipo, tinham muitos ginastas bons no mundo todo. Ah, a gente tem agora para falar, acho que o Oka Shinosuke, ele também é um ginasta novo, ele tem 21 anos, mas o currículo dele também é assim, é espetacular, né? Ele tem 21 anos com 3 ouros olímpicos e um bronze, sendo que o bronze é justamente na paralela. O bronze olímpico dele foi na paralela, então não dá para desconsiderar o Oka Shinosuke nessa final, né? O japonês foi campeão no Universiade, ele tirou 14,966 e e assim é um bom parâmetro, né? Porque essa nota dele é uma nota internacional, então significa que ele pode sim conseguir essa nota novamente no Mundial. E acho que para fechar a gente pode falar do Ferrar, do Arikan, da Turquia. Ele conseguiu uma boa nota no Nacional Turco, mas eu acho que é o que a final de paralela tá muito disputada, assim, né? As finais ultimamente. Então os caras precisam acertar muito bem, sabe? A série. Então, às vezes ali uma, um ajuste de parada de mãos, né? Coisas que o Jing Yuan não tem, né? O chinês, por isso que ele tem a nota de execução tão alta. Mas os outros, os ginastas normais, eles costumam ter esses ajustezinhos, né? Essas coisinhas aí que vão tirando um décimo aqui, outro ali, e acabam que vai perdendo um pouco na nota, assim. Então, eu pensando nisso, acho que o Arikan com uma série cravada tem chance sim, de medalha, viu? De final e de medalha. Vamos ver. Ah, falando agora da barra, né? Falta a barra e o geral. A barra fixa ah, também tem um ginasta que ele já está aí também desde o ciclo passado, competindo de forma espetacular, que é o Xia Huntan, de Taipei. E ele foi campeão asiático, assim, com uma série, gente. Quem não assistiu essa série, assiste, procura aí a final de barras do Campeonato Asiático. Ele tirou 15,233 e é a maior nota, assim, disparado, especialmente uma nota internacional, nesse ciclo. E é assim, aquela limpeza que todo mundo já conhece. Então, quem não assistiu essa série, procura no YouTube, assiste, porque é uma série espetacular e se ele fizer aquela série na final do Mundial, não tem como ganhar dele, assim, é fato. Em segundo lugar, eu penso aqui no Daiki Hashimoto. Ele, o Daiki me lembra muito o Shimura nesse aparelho, assim, um nível de limpeza nos movimentos, assim, que impressiona demais, sabe? Ele já era para ter sido campeão olímpico nesse aparelho, né? Acho que todo mundo achava isso, achava que ele teria sido campeão olímpico em Paris, infelizmente não foi o que aconteceu. Mas ele tem aí, ele, no campeonato japonês, ele teve uma nota de 15,033, que, né, seriam 2 décimos só atrás do Taipei, mas foi também uma nota interna, então vamos ver como que vai ser aí né, num cenário internacional. A mesma coisa acontece com o Brod Malone, que teve um 15,200, né, no campeonato americano. O Brod é muito bom, a série dele é difícil, sim, mas eu acho que é um pouco de exagero essa nota. Especialmente no masculino, assim, essas notas do americano masculino não costumam sair internacionalmente, então cria quase uma ilusão ali, né, para esses ginastas,
Não que ele não seja bom, acho que ele é um excelente atleta de barra fixa, mas 15.200 eu não consigo ver essa nota no Mundial, não, né? Posso estar enganado, mas dessa forma, assim, seria como se ele fosse, né, passível até de bater o Taipei, o que eu acho que não vai acontecer. Mas ok, a gente também tem o Angel Barajas de novo, da Colômbia. Eu tinha comentado da medalha olímpica, né? E foi a medalha olímpica que ele tem foi uma prata e foi justamente nesse aparelho, na barra fixa. Eu não sei se com esses concorrentes acertando a série, ele consegue uma medalha, mas a gente precisa comentar aqui dele pelo nível de dificuldade da série dele, né? Que é uma das mais altas hoje. Então, o Barajas ele tem 6,6 de dificuldade na barra fixa, e ele só perde pro Xia Hantan, entendeu? Então, que tem uma dificuldade de 6,7. Só que eu acho assim, né, a cartada aqui, a grande jogada aqui do Angel nesse aparelho é o nível, né, a dificuldade alta, porque ah, de fato, assim, a execução dele eu não considero das melhores. Mas é o ginasta que vai estar ali brigando, né? E ele é extremamente talentoso, consegue, né, com essa idade, fazer essa dificuldade. Assim, é sensacional. E acredito sim que ele vai estar nessa final e igual nessa forma que eu falei, eu acredito que ele luta por medalhas. Ah, Acho que para finalizar na barra, a gente pode falar do Tomohiro Tsunogai, do Japão, que ele tem sim, agora, né, falando de uma nota internacional, é a maior nota internacional, é a segunda maior nota internacional desse ano. Ele ficou, no asiático, ele foi prata na final, e ele ficou atrás só do Xia Hantan. O Xia Huntang, ele tirou, como eu falei, já 15.233, foi campeão com essa nota, e o Tomohiro, ele conseguiu 15, então ele foi prata atrás do Taipei, então pode ser que aqui a gente tenha, né, um medalhista de prata, vamos ver. O Daiki Hashimoto também não pode ser desconsiderado. Acho que a luta aqui é pela prata, gente, e aí talvez pode ser que seja uma prata e um bronze para o Japão, com o Malone e o Angel ali correndo atrás do bronze, né? Vamos ver. Agora, para finalizar, vamos falar do individual geral, né? Eu acho que Jakarta é a vez do Daiki Hashimoto e do Zhang Bohen, né? O japonês e o chinês, eles terem aí uma revanche do individual geral de Paris. Os dois já ganharam o título mundial pelo menos uma vez, mas foi o japonês Oka Shinosuke que conquistou o título olímpico, né? E ele ganhou a Olimpíada, né? Os Jogos Olímpicos antes de ganhar qualquer título mundial. Isso é muito incomum no masculino, né? O cara para ganhar uma Olimpíada, ele já tem que ter escrito o nome dele ali antes do mundial, né? É, mas não foi o que aconteceu, né? Foi uma grande surpresa, igual eu falei, o Shinosuke tem aí já 3 ouros olímpicos, como generalista, né, com a idade de 21 anos, isso é sensacional para ele, mas as pessoas, né, acho que os fãs esperavam aí um embate entre Hashimoto e o Borreng, então vamos ver se a gente vai assistir esse embate aí nessa final. Mas mesmo que o foco seja nesses 3 ginastas, né, Shinosuke, Borreng e o Hashimoto, pode acontecer uma surpresa, né? Como aconteceu em Paris, quando todo mundo esperava esse duelo, né? Ah, Talvez o Tomohiro Tsunogai pode subir ao pódio em Jacarta. Acho que aqui o Iulo também poderia conseguir um pódio também. Ele teve uma pontuação muito sólida, acho que ele tirou 83 e 300 no campeonato asiático, alguma coisa assim, 83 alguma coisa. No asiático, mas a gente já sabe que ele não vai competir, né? Ele sinalizou uma lesão, ele vai só para solo e salto. Aqui seria uma pedra no sapato aqui de alguém.
E além deles, o russo também, o Alexander Katsev, ele teve bons resultados no nacional russo, mas essas pontuações elas podem, né, tá superestimadas, mas ainda assim ele parece muito competitivo, né? Ele tem séries muito fortes, então ele pode ter uma excelente nota D no individual geral e pode surpreender também, ganhar aí uma medalha que, né, não está representando a Rússia, uma medalha, mas seria uma medalha importante aí para ele, né, que vem de uma leva de ginastas russos sensacionais, né? Não preciso nem comentar. Não sei também se o chinês Qigong, se ele vai fazer o individual geral, mas eu espero que sim. E eu acho também que além de ser uma revanche para o Daiki Hashimoto e para o Zhang Boheng, eu acho que é uma revanche para o Qigong também, sabe? Que ele não acabou é, conseguindo aí disputar os Jogos de Paris, mas nas classificatórias ele foi muito bem e é, ele foi muito bem, então ele tem um individual geral que pode colocar ele no pódio, sabe? Infelizmente não escolheram ele acabou não competindo, né? Optaram pelo Boheng, mas essa agora, né? Esse Mundial agora pode ser uma grande oportunidade aí para ele mostrar aí o valor dele e eu acredito que ele tenha, sim, grandes condições de ser um campeão mundial. Agora, falando do Brasil, para a gente fechar, é, a gente espera aí bons resultados do Caio e do Diogo no judô geral, dois finalistas, né? Ah, pode ser que o Caio figure aí numa final de salto, numa final de barra fixa também, tá muito disputado, mas pode acontecer, né? A hora, o que define é o que o ginasta faz na hora, então vamos torcer por ele. Nuri também na barra fixa. Eu falei, né, num outro episódio que o Nuri não deve nada para ninguém, que ele pode subir tranquilo nesse aparelho e fazer o que ele tem que fazer sem pressão nenhuma. E acho que uma boa série do Nuri pode ser que dê uma final, sim. Acho que vem o Tomás no solo, no salto, e não sei se ele faria argolas, né? Mas acredito que ele faça só solo e salto. Acho que as argolas, se ele fizesse, só seria mesmo para ali para um nível de para um nível de notas, assim, de padrão de notas para uma análise, né? E o Vitali, acredito que vem no cavalo com alças e na paralela. Ah, seriam aí dois aparelhos para ele. Pelos vídeos que a gente está vendo aí, não, alguns atletas estão fazendo umas coisas, outras, então assim, tá um pouco meio sem parâmetro assim do que vai acontecer, mas eu acho que vai caminhar por aí e bora, né, assistir e torcer. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Queria agradecer novamente ao Ian por ter participado aqui desse texto junto comigo, ter mandado aí as considerações dele. Então aqui foi a opinião dele junto com a minha. Espero que ele consiga colaborar aqui mais vezes. Quem não acompanha a gente lá no Instagram, @GymBlogBrasil, Gym Podcast Brasil. Quem está ouvindo a gente no Spotify, ouve a gente no YouTube. Quem está ouvindo a gente no YouTube, ouve a gente no Spotify. E é isso, pessoal. Muita ansiedade agora para o Mundial começar. Já começa agora, né? Dia 19, na madrugada de sábado para domingo, com os meninos em ação. E é isso, bora torcer pelo Brasil e tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica.
Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.